Muito antes. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Peça a revelação pela palavra do Senhor. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, a Deus nós oramos para que o Teu Espírito Santo nos dê revelação da Tua palavra, Pai, para que a nossa mente seja renovada em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Aleluia. Irmãos, eu queria falar hoje sobre os dois chamados. Fala assim, os dois chamados. Sabe que você não está aqui por acaso, né? Você foi chamado e escolhido por Deus. Quantos creem nisso? Eu sempre falo aqui, né? Eu sempre gosto de falar, às vezes as pessoas falam, eu decidi ir para a igreja. Não, na verdade, foi o próprio Senhor que te chamou. Né? Lá em João 15,16 fica claro. Não fosse vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Amém? Então veja que, dentro desse processo, você foi escolhido, né? Tem um chamado da parte de Deus para você, e você respondeu em uma medida. Em uma medida você já respondeu, você já está aqui. E todos nós começamos respondendo nessa medida. Às vezes algumas pessoas falam assim, mas eu fui por conta de uma necessidade. Acredite, essa necessidade foi só o caminho, foi só a pavimentação para que você pudesse responder esse chamado de Deus e ter a sua vida completamente transformada. Quantos creem nisso? Então veja, nós fomos chamados, né, para fazer essa diferença, mas nós só conseguimos fazer essa diferença quando nós compreendemos esses dois chamados. E aqui eu vou destrinchar para você hoje esses dois chamados, para você identificar se você está nesse processo do primeiro chamado, ou se você já respondeu esse primeiro chamado, já está respondendo esse segundo chamado. Então veja, Deus, quando Ele chama Abraão, Abraão responde, mas depois Ele leva Abraão a ser uma bênção. E se hoje nós estamos aqui, é porque Abraão respondeu esse chamado, porque Abraão, ele creu nesse chamado, né? E a palavra de Deus se cumpriu na vida de Abraão, e nós chegamos até aqui. Falar para a pessoa assim, se tu uma bênção. Então veja, e nós somos esse Deus nós cremos nesse chamado geracional. Nós cremos nisso. Então hoje nós temos um trabalho tão forte com as crianças, né, com os jovens, porque nós cremos que as nossas crianças de hoje, elas vão ser a próxima geração que vão estar à frente. Né? Hoje nós temos aí, hoje quem assumiu os Radicais Livres Brasil a nível mundial foi o pastor Ricardo Landim. Mas eu me lembro do pastor Ricardo Landim, quando ele tinha o quê? Uns 14 anos, até menos, lá na Lapa. Ele era um desses adolescentes que nós temos aqui hoje na igreja. Só tinha uma questão, ele era apaixonado por Jesus, e até hoje. E hoje ele está à frente de uma igreja aí com mais de 2.500 membros, ali na Barra Funda. Então veja, ele tem menos de 40 anos, eu acho, o Ricardo Landim. Mas ele era um desses jovens que respondeu esse chamado, respondeu o primeiro chamado, respondeu o segundo chamado, e Deus, sei lá onde Deus vai continuar levando ele. Então veja, Deus tem algo para mim e para você, e se você não tiver ciência, discernimento dessas verdades, talvez você fique parado no meio do processo, alguns de uma forma natural, porque decidiram parar, outros param sem saber. Então deixa eu falar aqui desse primeiro chamado. Então veja, Jesus, ele sempre vai chamar aqueles que estão na multidão, estão perdidos, porque o papel de Jesus é chamar e cuidar. Projeta para mim Mateus 11, 28. Olha o que diz, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então veja, esse é o primeiro chamado. Talvez em algum momento você estava justamente nessa posição. Você estava sobrecarregado, você estava angustiado, você estava com algum problema, você estava sem saída, e de alguma maneira você falou, olha, eu já tentei tantas coisas, eu vou ver se Deus consegue fazer alguma coisa por mim.
Você estava cansado, sobrecarregado. E aí você teve um encontro com Deus, você respondeu esse primeiro chamado, você teve uma experiência com Deus, e todo aquele peso que havia sobre a sua vida, toda a condenação, né, você entendeu agora e teve a experiência que isso já foi levado na cruz do Calvário. E isso é quando você responde esse chamado, você responde essa conversão, você tem essa experiência com a pessoa do Senhor Jesus. E aí você começa a ter muitas experiências, aquilo que é uma carência, Ele vem e te supre. Porque às vezes as pessoas, elas estão perdidas no mundo, e elas têm um grande vazio. E esse grande vazio, por mais que eles tentem preencher, eles não conseguem, porque o buraco é muito grande. E às vezes, quando eles tentam, segundo a força do seu braço, aí ele fala, não, vou viajar, vou gastar dinheiro, vou me prostituir, vou me drogar, mas eles só vão cavando ainda mais um grande buraco. Mas aí o amor de Deus alcança em algum momento, porque chega um momento que eles se sentem sobrecarregados, eles se sentem cansados, e não tem mais disposição, muitas vezes até de vida, mas aí o amor de Deus, ele vem, e ele preenche toda essa lacuna, todo esse buraco que é tão grande, que só o próprio Deus consegue preencher. Isso é quando você tem essa experiência desse primeiro chamado. Isso é o extraordinário. Você agora é salvo, você crê em Jesus, você teve uma experiência sobrenatural com Jesus. Quantos estão compreendendo? Mas veja, mas Jesus também, ele chegava para uma outra medida, que não tinha a ver com a multidão, que teve uma experiência e foi salva. Mas tinha um segundo chamado que é para os discípulos. Fala assim, segundo chamado para os discípulos. Projeta para mim Mateus 4,19. E disse-lhes, vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, vinde após mim. O primeiro é vinde a mim. Projeta lá Mateus 11:28. Está lá, vinde a mim. Agora eu vou falar, vinde após mim. Então, Mateus 4,19 fala assim, e disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Então, veja, qual que, o vinde a mim, ou seja, vinde a mim, é quando você está naquela posição, que você está cansado, sobrecarregado, você está sem saída, às vezes você está devendo horrores, às vezes você tem alguma enfermidade, você não sabe mais o que fazer, e aí o Senhor fala, vinde a mim, você está cansado, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí você responde esse ir até Jesus. É o vinde a mim, é quando Jesus te chama, porque você está cansado, sobrecarregado, está ansioso, está com insônia, não consegue enxergar uma saída, e Jesus fala, está pesado para você, filho, vem até mim, eu vou te aliviar, eu vou pegar esse fardo, que para você está tão pesado. Esse é quando você vai até Ele, mas tem depois, vinde após mim, e aí Ele fala agora, o após mim, para aqueles que querem responder o segundo chamado, está falando aqueles agora que, eles estão no estágio agora que eles não estão preocupados em receber, mas eles querem dar aquilo que o Senhor já deu para eles, é um segundo chamado, e nós cremos que nós somos uma igreja que responde a esse segundo chamado. Por quê? Na nossa visão nós falamos o quê? Que nós somos uma igreja de vencedores. Vencedor é aquele que responde esse segundo chamado. E aqui eu não estou falando a respeito de salvação, porque uma vez que você aceitou o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, você já está salvo. Mas existe uma posição que fala a respeito do reino, a respeito de você governar, a respeito de você reinar com Cristo, e de alguma maneira, quando você se coloca nessa posição, Ele vai te treinar no tempo presente, para que você governe nos dias de hoje. Quantos estão compreendendo? Então veja, quando ele fala assim, todo cristão em algum momento vai se deparar diante desses chamados.
Com certeza você já respondeu o primeiro, mas o segundo, tem algo que o Senhor te chama, e aí você decide se você vai responder ou não. Sabe, nós estamos com esse projeto de colocar os nomes ali, de você orar por uma pessoa. Por quê? Ah, pastor, mas eu estou com tanta necessidade, eu estou querendo orar por mim mesmo ainda. Ótimo, continue fazendo isso. Mas existe uma posição em que você começa a não se preocupar tão somente com a sua vida, mas você começa a se preocupar com aqueles que ainda estão perdidos, e você entende que Deus te chamou, Deus te comissionou para fazer a diferença na vida dos outros. E alguns ainda quando estão no primeiro falam, mas e a minha? Acredite, nesse processo, enquanto você cuida, enquanto você apacenta as ovelhas do Pai, o Senhor vai cuidando das suas coisas. Essa é uma experiência que você precisa experimentar. Enquanto você está focado na sua própria vida, eu quero dizer que nesse primeiro chamado você começa, mas se você permanece nele, em algum momento você vai tirar Cristo do centro e vai se colocar você no centro da sua própria vida. E esse é o modus operandi do diabo, jogar seta para que você entronize a sua própria vida. E deixe para olhar para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores. E aí você começa a ficar preocupado tão somente com a sua vida, com o seu trabalho, com os seus afazeres, com as suas finanças, quando você vai ver, você está tão ansioso, ou até mais do que era antes. Porque talvez você respondesse o primeiro chamado, você estava cansado e o Senhor resolveu muitos problemas, às vezes te deu até uma empresa, te deu novos negócios e tantas outras coisas, e agora você sai debaixo do favor de Deus, você entra na posição, você como centro, aí a pressão ainda é maior. Então veja, nós não podemos deixar no meio desse processo de olhar para Cristo. Todas as vezes que você deixa de olhar para Cristo, você perde o favor. Porque você está dizendo, eu dou conta de andar sem você. Quantos estão compreendendo? Então, nesse segundo chamado, queridos, desse vinde a mim, né, veja, Jesus, para que isso pudesse acontecer nas nossas vidas, Jesus, ele deu a sua própria vida por amor a mim e a você. E veja, ele deu a sua própria vida por amor a mim e a você, não é porque você era bom, não é porque eu era bom, é porque ele é bom. Eu não poderia pagar a dívida que eu tinha, e nenhum de nós poderíamos, mas Jesus pagou a dívida para que eu e você pudéssemos ser salvos. Mas não somente isso, essa é uma visão muito pequena, perto da grandiosidade do projeto de Deus para as nossas vidas. Quando ele morreu, ele não estava pensando tão somente em salvar o seu filho, não, ele estava pensando em que você pudesse se tornar a imagem e semelhança dele. Então veja que o projeto de Deus é que eu e você nos tornemos como Cristo. Isso fala de um processo de transformação, de amadurecimento. Então veja que tem pessoas que falam, eu quero permanecer assim. Ok, o Senhor te respeita, mas ao decorrer do tempo, alguma coisa não bate. Então deixa eu dar um exemplo aqui. Você já viu criança, quando começa a comer sozinha? Quantos aqui são pais? Aleluia, muitos pais. Então veja, criança quando começa a comer sozinho, ela não consegue comer se ela não se lambuzar. Ela vai comer, ela lambuza a boca, ela suja a roupa, e cai a comida, e aí a mãe limpa em volta e vai dando, aí a mãe coloca a comida na boca, ela gospe. Aí a mãe recolhe, é um negócio até esquisito, né? Eu ficava observando as mães assim, e falei, mas a criança botou para fora, a mãe recolhe, bom, deixa para lá. É assim, não é, as mães? Não é assim? Faz a papinha,
Aí põe na boca, ela gosta um pouquinho, fala, vai comer, e joga para dentro. Pois é. Agora imagina só, à medida que os anos ou os meses vão passando, ela vai se sujando menos, ela vai cuspindo menos a comida, e quando menos espera, ela está comendo sem se lambuzar. É assim, não é? Por que isso acontece? Porque ela era imatura para comer. Mas à medida que os meses e os anos foram passando, ela foi amadurecendo, ela foi tendo uma maturidade, ela foi tendo discernimento de como proceder com essa comida. E agora, antes ela comia só papinha, agora ela começa a comer uma comida sólida. Agora ela começa a comer um outro tipo de alimento. Por quê? Porque ela cresceu, criou os dentes, como é que consegue mastigar, consegue digerir. Quando criança, não. Agora imagina só, se de repente o seu filho, ele se lambuzava quando começou a aprender, mas decorrer dos anos, ele permanecia da mesma forma, 30 anos, 40 anos, ele cuspindo a comida ainda, sujando a camiseta, tendo que usar babador, e você dando comida ali, não ia ser esquisito, irmãos? Imagina ele falando, fazendo o número 2, ele gritando lá do banheiro, mãe, acabei, com 30, 40 anos, ia ser muito esquisito, acredite. Eu sei que o exemplo não é bom, mas você vai fixar bem. Então veja, isso, muitas vezes, acontece com a vida do cristão. Ele decide não amadurecer na fé. Ele fala, eu já nasci. Assim como a criança nasceu, eu já nasci. Eu estou recebendo comidinha na boca, eu não quero fazer mais nada. Às vezes isso acontece com a vida do cristão. Acontece. E aí, quando isso acontece, a igreja ela se torna uma igreja imatura. Vai ter muitos problemas, muita conversa daqui, conversa de lá. Mas quando uma igreja madura, isso não acontece, porque todos decidem crescer e avançar, se tornarem como Cristo. Amém? Então veja, olha só, isso acontece, pastor, isso acontece na igreja? Irmãos, isso aconteceu na igreja de Coríntios. O apóstolo Paulo registrou esses fatos, para que eu e você não caíssemos na mesma criancice, no mesmo erro. Olha só o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1 e 2. Olha o que diz. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem agora podeis, porque ainda sois carnais. E aqui, quando se fala sobre carnais, não quer dizer que estava em pecado propriamente dito. Carnais aqui é aquele que ainda estava fazendo a sua própria vontade, andando segundo o desejo da sua carne. Então, o que seria isso? É quando você entende que você precisa fazer parte do corpo, mas aí você viu algum adesivo lá no carro, Jesus sim, igreja não. E aí você fala, isso é bom, quero só Jesus, vou ficar em casa. Mas você não faz parte do corpo. Por quê? Você ainda está o conforto da sua carne de ficar sentado no sofá, vendo os seriados e maratonando. E sua vida, a mesma coisa. Você não entendeu ainda que existe um alimento todo domingo, existe um alimento diário para que você se alimente e você seja renovado segundo a imagem e semelhança do próprio Cristo. Mas muitas pessoas elas se tornam passivas, porque a passividade ela é mais confortável. A minha carne muitas vezes ela não quer vir para a igreja. Que é isso, pastor? Já viu aquela história? Diz que, certa vez, o filho chegou para a mãe e disse o seguinte,
ô mãe, hoje eu não vou para a igreja não. Mas era uma mãe muito sábia. Falou, não, meu filho, você vai para a igreja. Nós não faltamos na igreja, você vai para a igreja sim. Ah, mãe, eu vou todo domingo, deixa eu ficar hoje em casa. E a mãe falou, não, você vai. Uma mãe sábia faz isso, amém? Não, você vai, meu filho, você vai para a igreja. Ah, mas hoje eu não quero ir, eu não falta um dia, deixa eu faltar hoje. Não, meu filho, você vai. Aí ele falou, ah, mãe, me dá um motivo então para eu ir. Ela falou, meu filho, eu vou dar logo 2. Uma que você já tem 40 anos, e o outro motivo é que você é o pastor da igreja. Então veja, o que é isso? Isso é o pastor querendo fazer a sua vontade, a vontade da sua carne. É querendo fazer a vontade da sua carne. Às vezes fala, eu quero ficar em casa. Mas não, aqueles que são maduros, ele fala, tem um pão fresco para mim. E pão bom é pão fresco, amém, irmãos? Então, aqueles que têm maturidade, eles não abrem mão de um bom alimento. Faz uma comida boa e convida para a minha esposa. Ela não abre mão, irmãos. Então, veja. O que é isso? É você ter discernimento. Você fala, eu quero mais. Agora, muitos se contentam com aquela comida rala, com a papinha. Mas Deus tem muito mais. O dia que você fala, tá bom até aqui, você tornou a tampa da sua própria panela. A título de conhecimento, de amadurecimento e de experiências com Deus. Porque Deus é uma fonte inesgotável. Jesus é uma fonte a jorrar inesgotável, mas muitos falam, não, eu não quero não. Eu não quero, tá bom assim. Aí você vai perguntar, tá ruim, mas tá bom. Então a pessoa se acostuma até com aquilo que é ruim. Mas o apóstolo Paulo fala para nós renovarmos a nossa mente. Jesus é uma fonte inesgotável. Não há nada que Ele não possa fazer na sua vida. E quando você compreende isso, você responde, se segundo chamado, para ser uma bênção. E essas demais coisas, Ele vai resolvendo, vai te dando sabedoria, às vezes até no lidar com outras pessoas, para que você resolva as suas próprias. Deus é de uma sabedoria tremenda. E Ele quer te levar a uma nova medida de fé. Então eu e você, não devemos nos contentar, enquanto Cristo não for formado 100% em nós. Então veja, Jesus, olha o que diz lá em Lucas 2,52. Então veja, Jesus, Ele se fez homem como eu e você, veio numa família, mas olha só o que aconteceu, esse processo na vida de Jesus. Olha aqui, diz aqui o texto, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, se você compreender a palavra, existe uma medida onde você responde esse segundo chamado, e o crescimento na sua vida, ele é constante. Esse crescimento, ele é constante, em sabedoria, em graça, em favor de Deus. E à medida que você vai avançando, à medida que você vai mergulhando na palavra, você vai tendo sabedoria para lidar com determinadas circunstâncias que talvez, se você ficar sentado no sofá, não vai mudar, vai piorar muitas vezes. Mas quando você abraça esse propósito de Deus, quando você decide responder chamado, ser uma bênção na vida do outro, é você abrir mão muitas vezes do seu próprio conforto, em detrimento do outro, para servir o outro. Isso é algo extraordinário, é algo, mas é pesado. Deixa eu te falar, é pesado porque a sua carne está degladiando com o propósito de Deus ainda. Vai conversar com aqueles que abraçaram o propósito, eles têm prazer em servir ao Senhor. Amanhã eu vou dar aula aqui para os casais. Quantos dão glória a Deus? Quantos casais estão fazendo? Dá um glória a Deus aí. Agora você acha que eu chego aqui arrastado? Não, eu venho animado. E é interessante que enquanto eu e minha esposa estão ministrando aqui, Deus está renovando nosso casamento, aleluia. É exatamente assim.
Aí na terça, você acha que vem, terça-feira eu vou dar aula de maturidade, hein? Se você faltar, eu sei que o André já me passou a lista aí, hein? É o pastor Wagner? Ah, então dá. Respondi minha esposa que ela falou, não, acho que terça-feira sou eu. Então, terça-feira agora é o pastor Wagner. Agora você acha que ele vai vir dar aula aqui desanimado? Você viu ele fazendo dízimo hoje? Fez até uma dancinha aqui. Vai vir animado. Por quê? É prazeroso. É prazeroso. É prazeroso você ministrar e ser uma bênção na vida do outro irmão. Já viu, pastor, ele adora ministrar. Pastor que não gosta de ministrar, ele tem problema, ele está respondendo o chamado errado. Porque é um prazer. Eu sempre falo que o púlpito para o pastor é um momento de prazer. Porque o pastor eu mesmo acontece fora, sentado à mesa, conversando. E cada um aqui dentro da sua área, se você está fazendo algo que você não tem prazer, então para. Imagina o Cicinho lá, vai lá para a câmera lá, desanimar, eu vou ter que ir para lá, então entrega o boné, vai fazer outra coisa. Você precisa ter prazer naquilo que Deus te chamou, você vai ter prazer. Às vezes no começo não, mas à medida que você vai se envolvendo, você se apaixona por esse chamado. E aí é prazeroso fazer a obra de Deus, é prazeroso você liderar uma célula, é prazeroso você ser anfitrião, é prazeroso você ir para o encontro, é prazeroso você evangelizar uma pessoa, é prazeroso você ver a pessoa sendo transformada diante dos teus olhos, é prazeroso. É quando você já está comendo essa comida sólida, você tem prazer, não é um peso, muito pelo contrário, eu gosto muito de ver o novo convertido que ele fica ansioso. Às vezes ele fala, pastor, nós não podemos fazer outro culto durante a semana, não, porque nós só temos um. Eu fico tão animado quando o cara falando um negócio desse para mim. Eu falo, não, mas nós temos curso. Eu falo, quando que é o curso? O cara quer estar em tudo. Ele quer fazer o curso, ele quer abrir a casa, ele quer liderar, porque ele está apaixonado. Ele tem prazer em fazer a obra de Deus, ele respondeu segundo o chamado, ele entendeu agora que ele é uma bênção, da mesma forma que ele recebeu essa vida, essa alegria, agora Deus, Cristo está chamando ele, Jesus está chamando ele para ele ser essa bênção na vida do outro, e isso é algo extremamente prazeroso, amém? Então veja, nós devemos crescer, assim como Jesus crescia em sabedoria, dia após dia. Ah, pastor, mas esse processo demora quanto tempo? Não tem um prazo, assim que eu gosto das coisas tudo certinho, viu? Tá bom, eu vou responder o chamado, mas até quando? Tem que ter prazo. Vou te dar um prazo. Abre para mim lá em Efésios 4:13. Olha o prazo aí, ó. Até que todos, fala assim, todos, cheguemos à unidade da fé e no pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então veja, nós estamos num processo, crescendo em sabedoria, em unção, em vida, em favor. Isso fala de um processo na minha e na sua vida. E se você decidir parar, eu tenho uma boa notícia para você também, Cristo continua te amando, porque alguns falam, então não vai me amar, não, Ele vai continuar te amando de qualquer forma, mas Ele não vai abrir mão, para que você responda o segundo chamado, justamente porque Ele te ama, então o amor não muda, esses dias, meus filhos não gostam muito que eu dou exemplo deles, mas eu vou dar, para eles ficarem sarados. Esses dias o Caleb chegou em casa, falou, pai, deu ruim. Eu falei, o que deu ruim? Nas notas. Oh Deus, eu te pergunto, o fato dele não tirar uma nota boa, o meu amor diminuiu por ele, sim ou não?
Ele poderia ter tirado uma nota melhor, sim ou não? Ele poderia ter estudado, sim ou não? O fato dele não estudar e não ser aprovado, eu deixei de amá-lo? Agora veja, se o pastor tem essa postura, por que Deus teria uma postura diferente? Acabou de chegar um pão fresco. Chamados e treinados para reinar. Chegou. Pode adquirir no final do culto para o nosso jejum de 21 dias. Então veja, Deus é assim. Então é muito ruim quando você se sente acusado, porque você fala, não respondi o segundo chamado. Deus continua te amando, filho. Ele te ama da mesma forma. O amor dele não muda. Aliás, João 3,16 é a expressão máxima do amor de Deus por mim e por você. Expressão máxima. Mas a grande questão é que Ele vai querer que você reine com Ele. Eu não quero que os meus filhos não sejam menos do que eu. Eu invisto para que eles cresçam e possam ir muito além do que eu fui. Esse é o coração do Pai. E o de Jesus não é diferente. Porque Jesus falou que em meu nome nós faremos coisas maiores do que Ele fez. Esse é o coração do Pai. Ele investe para que possam ir muito além. E quando você entende isso, você se coloca nessa posição de filho amado, querendo responder esse chamado, aí você começa a experimentar uma outra medida de milagre, uma outra medida de unção, uma outra medida de favor de Deus. Porque veja, Ele respeita a sua decisão, a sua imaturidade. O apóstolo Paulo não falou, olha, eu não posso dar comida sólida. Por quê? Ele está respeitando a falta de maturidade. Mas quando você se posiciona e fala, eu quero comer uma comida sólida do céu, aí você começa a crescer num novo investimento, numa nova ousadia, numa nova autoridade. Isso é algo espiritual. Isso é algo que é o próprio Cristo é que vai liberando para você à medida que você vai crescendo em sabedoria, na estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Então, quando você decide responder chamado, falar, eu estou debaixo dessa aliança de Abraão, eu sou uma bênção, por onde eu andar, e você tem essa compreensão, e falar, Senhor, eis-me aqui, Ele começa a te usar. Ele começa a te dar uma sabedoria para falar e atingir um grupo de pessoas que talvez outros jamais chegariam. Mas através da sua vida, você começa a alcançar pessoas que talvez você não conseguiria alcançar. Eu estava conversando com um advogado, um grande empresário, que ele faz recuperação de grandes empresas. E ele estava falando da experiência dele. E eu fiquei impactado. Alguém que verdadeiramente se converteu, e ele está acessando algumas pessoas que talvez nós não conseguiríamos acessar, por uma questão financeira, literalmente. E ele falou, antes eu não queria nem saber, porque às vezes o cara está quebrando, você sabe que o amor, quando uma empresa quebra, né, o amor entra pela porta, mas quando quebra, sai pela janela. E ele falou, antes eu não me importava, eu me importava tão somente com os negócios. Ele falou, mas hoje eu consigo conversar com aquela pessoa, eu já vou orando para que Deus me dê uma oportunidade para falar do amor de Deus para ela. E ele falou, e hoje eu tenho ganhado alguns empresários, né, casamentos que estavam literalmente destruídos, e o Senhor tem me dado sabedoria para ministrar e restaurar os casamentos. Essas pessoas estão tendo experiência, por quê? Porque essa foi a história da minha vida, e agora eu tenho autoridade, ou seja, e esse cara tem prosperado como nunca antes. Por quê? Por conta do chamado. Antes ele estava preocupado com ele falou, eu vivia depressivo, respondi o primeiro chamado, teve uma experiência com Deus, agora ele entendeu, se eu recebi tudo isso, não pode parar só em mim, outros precisam receber, e quanto mais ele é usado dentro desse processo,
mais satisfeito e pleno ele fica, e o Senhor vai cuidando dos negócios dele, porque ele vai restaurando casamentos de grandes empresários que estão quebrados, e Deus tem dado mais empresas que estão quebradas para ele restaurar essas empresas, e entrou num ciclo virtuoso de vitória, de graça e favor de Deus. Ele falou, então hoje eu vou para lá. Ele falou, a questão da empresa está em segundo plano, eu quero saber o que Deus vai me usar para poder ser uma boca profética na vida daquelas pessoas que estão destruídas. Porque às vezes o diabo começa a destruir a vida financeira, e aí faz um efeito dominó na vida da pessoa. Ele falou, então eu entendi isso, ou seja, alguém que virou a chave, alguém que falou, antes eu estava preocupado só com as minhas coisas, mas agora eu entendi que eu sou uma bênção na vida do próximo, e Deus tem cuidado literalmente das demais coisas da vida dele, e ele tem se tornado um grande abençoador, não somente na vida das outras pessoas, mas também no reino de Deus. Ele entendeu o chamado dele, tem se tornado um mantenedor, literalmente financeiro na vida da igreja, mas também tem feito um rombo no inferno, restaurando vidas, restaurando casamentos, e esse é o nosso chamado. Quantos estão compreendendo? Então veja que dentro desse processo, nós precisamos entender que nós somos essa bênção. Projeta para mim, Gênesis 12:2, olha que Deus fala a respeito de Abraão, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Sabe, nós estamos debaixo dessa bênção de Abraão, mas nós conseguimos desfrutar quando nós estamos respondendo esse segundo chamado, e esse segundo chamado tem a ver não somente com a sua vida. Abraão, ele só se tornou um pai de multidões, porque ele conseguiu transferir o legado para o seu filho, e assim por diante. Sabe, o diabo ele sempre vai trabalhar para que haja uma ruptura nesse processo. Boa parte das igrejas metodistas da Europa, elas estão vazias, infelizmente. Por quê? Porque não houve essa transição geracional. Jesus, quando falou, sede fecundos, multiplicar e encher a terra, o que é multiplicar? Eu fui fecundo, eu tive os meus filhos, mas agora eu preciso multiplicar Cristo que é em mim, na vida dos meus filhos. Eles têm que ter essa experiência com Deus, por isso que nós não batizamos com menos de 12 anos, porque nós devemos multiplicar Cristo que está em nós, na vida deles, na vida dessas crianças. Então, enquanto nós ficamos preocupados só conosco, nós perdemos um grande terreno para o inferno. Esses dias eu vi minha esposa falando, olha, eu estava orando para Deus dar um projeto para ela acessar as escolas, mas sozinho não consegue, precisa de uma equipe, precisa de um contato, um network celestial, para poder ir lá, fazer um teatro que for, e nós não estamos aqui querendo pregar a placa de igreja, nós estamos querendo levar as boas novas do Evangelho do Cristo. Nós somos chamados para anunciar as boas novas do Evangelho de Cristo. Eu sempre falo que nem deveria ter placa, acho que por isso que eu demorei tanto para botar placa. Então veja, irmãos, existe um chamado para nós respondermos nesse tempo. Amém? Então veja, muitas vezes nós estamos distraídos com a nossa própria vida. Essa é uma estratégia do diabo, para que você pare esse processo de crescimento, de crescer em sabedoria, de crescer em unção, de se tornar como Cristo. E aí ele vai arrumar um monte de distração. E se você ficar distraído, você para no meio desse processo. Se você quer ficar envolvido com a sua própria vida, tão somente, você para. Mas sabe, eu creio que nesses dias o Senhor, Ele está levantando uma geração
de homens e mulheres apaixonados. Homens e mulheres que decidiram no seu coração, de fato, serem esses pescadores de homens. De fato, fazer a diferença, por onde andarem. Por onde andarem. Porque tem alguns lugares, queridos, que nós não temos acesso. Mas às vezes você trabalha na área da saúde. Eu não consigo talvez entrar lá dentro de um hospital para pregar para aquele médico que está em depressão, que estava dependente de drogas. Ele mesmo faz receita para ele e está todo intoxicado lá. Mas o remédio que ele precisa tem nome, é Jesus. Às vezes ele quer usar você. Às vezes você está numa faculdade, os jovens, você está lá na sua escola. Eu não tenho acesso ao grupo de pessoas que vocês estão lá, mas Deus está levantando uma geração de adolescentes, de jovens apaixonados, que decidiram falar das boas novas, apesar das perseguições. Eles entenderam que só tem duas posições, ou dentro de uma escola, ou você influencia, ou você é influenciado. Mas Deus está levantando uma geração apaixonada, que apesar das perseguições, eles decidiram influenciar aqueles que necessitam de fato de Cristo. Sabe, tem acesso que só você, às vezes lá do seu vizinho. Ah, pastor, mas meu vizinho é muito chato. Fala do amor de Deus e transforma a vida dele. Leva ele para a célula. Ele vai ser transformado. Quantos estão compreendendo? Mas às vezes nós estamos preocupados tanto com a nossa vida, que a nossa própria vida é a distração para que a nossa vida fique paralisada. E não possamos crescer nessa estatura do varão perfeito. Para que a gente fique comendo a mesma coisinha. E não aquele alimento sólido que o Senhor quer dar para nós como igreja. Sabe, eu creio que nesses próximos meses, o Senhor não nos deu um alvo à toa. Deus, quando Ele te dá um alvo, é para que você possa desfrutar desse alvo. Mas um alvo, Ele vai exigir que você ore, que você busque, que você declare aquilo que muitas vezes você nem está vendo. E aí você se cala. Mas nós tivemos um estudo com o pastor Aloysio um tempo atrás. Porque criei, então falei. Você não precisa ver, você precisa crer. Crer na conversão daqueles amigos que você fala: ih, pastor, só Jesus. Pois é, Jesus já te chamou e comissionou para que você seja um canal de bênção na vida dessa pessoa. Mas quando você fala só Jesus, você está se isentando. Não adianta nem orar, é isso que você está dizendo. Mas o Senhor quer que você tenha essa experiência de batizar pessoas. Os nossos batismos eu sempre falo, você tem liberdade. Tem pessoas que querem que o pastor batize, mas você tem liberdade, daquela pessoa que te evangelizou, do seu líder. Nós não somos uma igreja clerical, muito pelo contrário, nós queremos responder o chamado de Deus. E na grande comissão, ele falou o quê? Ide e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele fala que tem que ser os pastores, fala que discípulos, ele comissionou os discípulos, aqueles que responderam o segundo chamado. Sabe, você tem liberdade de permanecer e falar: não, pastor, esse negócio de dar muito trabalho, eu quero só receber mesmo. Você vai receber. Vai receber. E Deus respeita. Não tem problema. Ele vai continuar te amando o mesmo tanto que Ele sempre amou.
Eu penso que quando Deus deu Jesus para morrer naquela cruz, não foi só para que você fosse salvo, foi para que você pudesse crescer, ter experiências e se tornar como Cristo. Para isso que Ele morreu naquela cruz. E no decorrer, a própria sabedoria que você vai adquirindo, acredite, são respostas para grandes crises que você está passando. Mas às vezes você está em crise e fala, mas eu não sou digno, eu não tenho condições. E essa é a graça de Deus nas nossas vidas. De fato nós não temos, mas é a graça de Cristo em nós, que nos favorece, nos dá sabedoria. Você só precisa responder o chamado. Você só precisa falar, eis-me aqui. Assim como tantos homens dentro da palavra de Deus responderam o chamado, como Daniel, Abraão, Moisés, Davi, como Esther, e tantas outras mulheres responderam o chamado de Deus, não decidiram ficarem apáticos, mas sabendo que havia algo, abriram mão da sua própria vida, do seu conforto, para que o reino de Deus fosse favorecido. Sabe, eu fico vendo a história de Esther, que mulher incrível, que mulher incrível, ela é um tipo de Cristo, porque quando ela se apresenta lá no rei Assuero, ninguém poderia se apresentar, mas quando ela se apresenta diante do rei, Assuero estende o cetro, e ela encontra favor de Deus, e ele fala, pode me pedir que até metade do meu reino eu vou te dar. Que história incrível. Ela arriscou a própria vida em função da igreja, em função do seu povo. Sabe, quando nós nos colocamos a favor do corpo de Cristo, nós encontramos favor diante de Deus. Favor diante de Deus. Eu quero viver debaixo do favor de Deus, sem peso, sem condenação. Ah, mas eu não tenho condição. É fato que você não tem, eu também não tenho. Mas o fato de eu me colocar na posição, o Senhor vai me capacitando, o Senhor vai me levando a posições das quais eu jamais imaginei. Ah, pastor, mas eu tenho algumas limitações. Eu também tenho. Eu jamais imaginei que eu poderia me tornar um pastor, por uma questão natural. A Paula já me entregou, dizendo que eu sou gago. Casou comigo sem saber que eu era gago. Oh Deus. Aí minha mãe falou, mas o Sérgio é gago. Ela falou, eu percebi que às vezes ele trava, mas eu travava na conversa porque eu tentava trocar a palavra. Aí eu te pergunto, minha vida inteira eu não apresentei trabalho na escola, eu ficava nervoso, chegava lá, não falava. Aí Deus fala que eu vou ser um pastor, não pode ser. Como que eu vou falar no microfone? Como isso é possível? Eu não sei, mas tenho encontrado favor debaixo de Deus. Às vezes eu vou lhe dar uma travada, algumas palavras não dá para trocar, mas isso não me impede de responder o chamado. Muito pelo contrário, todas as vezes que eu venho ministrar, eu falo, encontrei favor de Deus, algo natural que eu jamais pensei que eu pudesse fazer. Durante esses anos o Senhor tem me capacitando.
Mas foi uma grande dificuldade. Quantos estão compreendendo? O diabo ele sempre vai tentar dizer que você não é capaz. Ele sempre vai tentar falar para você ficar sentado. Ele sempre vai tentar falar para você: olha, isso vai dar muito trabalho. Mas irmãos, quando você se posiciona e responde esse chamado, você começa a encontrar um prazer, porque você vê que o próprio Deus foi acrescentando sabedoria, capacidades e habilidades naturais, das quais naturalmente você jamais poderia conquistar. O próprio Espírito de Deus te capacita e vai te levando a medidas desse amor, de graça e favor, que talvez no começo era até pesado, você nem entendia, mas que de repente se tornou extremamente prazeroso. Eu tenho prazer em chegar na igreja e ministrar. Eu tenho prazer em ver as pessoas sendo transformadas. Prazer em ver as pessoas naquele encontro mudando o seu semblante diante dos meus olhos. Elas chegam de uma forma na sexta-feira e no domingo são outras pessoas. Quem pode fazer isso senão o poder de Deus, o favor de Deus, a unção, a vida? Sabe, Deus quer fazer com que você experimente dessa medida, independente das suas habilidades e capacidades naturais. Deus nem está preocupado com isso. Aliás, se você acha que você é muito suficiente, talvez o Senhor vai esperar um tempo você perder as suas forças, porque quando você é fraco, então você é forte diante de Deus. É o contrário. No mundo você precisa mostrar que você é bom, que você é forte, que você consegue, mas para Deus não. É quando você fala: eu não consigo, aí Ele fala: agora você está pronto, porque agora você vai ver que é a unção, o poder do próprio Deus fluindo através da sua vida. Isso é algo fantástico. Fico vendo isso na vida de Moisés. Passou 40 anos sendo treinado dentro da casa de Faraó, com o melhor ensino, com o melhor tudo que a época poderia ter. Mas depois ele precisou passar um ciclo inteiro no deserto para desconstruir toda a sabedoria humana e natural. E aos 80 anos, quando ele achava que ele não era mais capaz, o Senhor o chamou. Sabe, então se você acha que você não é capaz, você está pronto para ser um canal da vida de Deus. Muitos não respondem por conta dessa mentira: eu não sou capaz. Mas o Senhor está dizendo: você está pronto para responder, você está pronto para experimentar o sobrenatural. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Sabe, você que já está respondendo esse segundo chamado, e você que decidiu hoje, eu quero avançar ainda mais, eu queria que você saísse do seu lugar. Eu quero orar por você. Você que quer responder segundo chamado, que você já está respondendo segundo chamado, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Aleluia. Os pastores, os líderes não querem responder isso. Aleluia. Aleluia. Faça desse louvor a sua oração.
Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, a tua igreja responde nessa noite. E nós oramos a Deus para que o Senhor possa mesmo, Senhor, dar um alimento sólido. E eles sejam esses homens e essas mulheres apaixonados, que decidiram, Senhor, se tornarem pescadores de homens, de mulher, de acessar lugares onde só eles têm acesso, Pai. Leva cada um deles, Senhor, a experimentar a tua graça, o teu favor, a capacitação do céu, Pai, para que eles possam experimentar do teu sobrenatural, da tua provisão, da tua sabedoria. Oh, Senhor, capacita eles, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que nesses dias eles possam, Senhor, enxergar o rio fluindo do seu interior, Pai, em nome do Senhor Jesus. Faça uma oração assim comigo. Obrigado, Jesus, porque eu sei que eu fui chamado, eu sou o escolhido, eu sou o seu amado, e que nesses dias eu possa experimentar do poder operante do teu Espírito Santo para anunciar as boas novas do teu Evangelho. Coloca na minha boca palavras de sabedoria que possam impactar a vida dos necessitados. Em nome de Jesus, eu declaro que eu vou pescar essas vidas, assim como Pedro se tornou um pescador de homens. Eu seria usado de uma forma sobrenatural para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Sabe, queridos, na quarta-feira nós vamos estar aqui orando por aquelas vidas. Você que tem uma vida, coloque o nome ali no peixinho. Não sei quem está com os peixinhos aí, está lá no fundo. E você escreve o nome. Nós vamos estar orando aqui durante esse tempo. E você já pode adquirir o seu livro aqui, né? Com o Kleber. Cadê o Kleber? O Kleber está lá no fundo lá. Baixa um pouquinho. Kleber está lá, você já pode adquirir o seu livro. Ele falou para mim que um é 25, mas se você levar 2 livros, ele vai fazer 50, só hoje. Amém? Irmãos, o Cicinho, juntamente com o Bispo Júnior, eles vão estar lá fora entregando panfletinho. Isso é legal, não pode entregar aqui dentro. Ele me pediu autorização e eu autorizei. Amém? Então eles vão estar lá fora distribuindo segundo as leis e as normas vigentes aí. Amém? Nós estamos encerrados em nome do Senhor Jesus. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia.